Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai continuar as nossas aulas, né? Um pouquinho afastados, mas ainda bem que a gente tem esses recursos de tecnologia, né, para aproximar a gente. A gente pode conversar, tirar dúvida, tudo pelo e-mail que vai estar lá no final do vídeo, tá bom? Então hoje a gente vai continuar a nossa aula. Semana passada eu passei para vocês uma revisão, né, sobre substâncias e misturas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a separação das misturas. Então, só para relembrar, a gente tem misturas que são misturas heterogêneas, ou seja, que são aquelas misturas que a gente consegue ver uma divisão entre as fases, por exemplo, a água e o óleo. E a gente tem aquelas misturas que são homogêneas, que a gente não consegue ver essa divisão entre por exemplo, a água e o sal, que a gente não consegue ver essa divisão. Então, ela não é visível, ela não tem fases visíveis. Então, água e óleo, como tem divisão entre as fases, heterogênea. Água e sal, como não tem divisão entre as fases, homogênea. Só que existem maneiras de separar os componentes dessa mistura. Então, existem maneiras de separar o que forma essas misturas. E essa separação, ela depende do tipo de mistura e do que está compondo ela. Essas separações, elas estão presentes no nosso dia a dia em muitos casos. Por exemplo, as estações de tratamento de água e esgoto, elas funcionam puramente através da separação de misturas, para retirar os resíduos que poluem a água, para a gente poder beber essa água ou para a gente poder devolver essa água para o meio ambiente de uma forma mais limpa. A estação de tratamento de água, ela funciona da seguinte forma. Tem uma captação de um rio ou de uma represa dessa água, e aí ela vai passar por um tanque que a gente chama de tanque de coagulação, que é onde é colocado 3 substâncias, o sulfato de alumínio, o cal e o cloro. Essas 3 substâncias, elas vão fazer com que as sujeiras, a poeirinha, a terra, elas se juntem e formem sujeiras maiores, que a gente chama de floco. E aí, a gente passa para o próximo tanque, que é o tanque de floculação, que é onde esses flocos são formados. Esses flóculos, eles são mais pesados. Então, eles têm uma tendência de ir para o fundo. E aí a gente chama essa fase de decantação, que é onde a água fica bem paradinha e esses flocos, eles conseguem ir lá para o fundo e se depositar no fundo. Depois disso, a água ela vai passar por um filtro de carvão, areia e cascalho, onde as sujeiras que são menores vão ficar retidas nesse filtro. Depois desse tanque de filtração, ela passa por um momento de matar os micro-organismos. Então, é adicionado novamente nessa água o cloro, que mata bactérias, vírus, fungos que podiam estar presentes ali. E, além do cloro, aqui no Brasil a gente tem uma fase de fluoretação. O que isso quer dizer? É quando a gente tem a adição de flúor para proteger os nossos dentes. E aí, depois disso, essa água ela é distribuída para as nossas casas e é a água que sai da nossa torneira, própria para consumo, potável. E a estação de tratamento de esgoto? Funciona bem parecida. Então, a gente vai ter aqui as cidades que vão estar produzindo esgoto, que vão ser levadas por um tanque que tem umas grades. Essas grades, elas servem para reter sujeiras muito grandes, por exemplo, papel. Tem gente que joga resíduos muito grandes, então potes. Tem até gente que joga sofá no esgoto, né? E aí isso tudo vai parar lá nas grades e são retidos nessas grades. Depois dessas grades vai ter uma caixa de areia. O que é uma caixa de areia? Funciona exatamente como filtro. Então, ele é como se fosse um filtrozinho onde a água vai passar por essa areia e vai deixar as partículas maiores nessa caixa de areia. Depois disso,
ele vai para um tanque que se chama decantador primário. O decantador primário é quando a gente tem a água que fica lá paradinha e as sujeiras que são pesadas vão para o fundo. Depois do decantador primário, vai para o tanque de aeração, que é um tanque que vai adicionar ar à água. Para que isso? Tem certas bactérias que estão na água que acabam se alimentando da matéria orgânica. Então, dos restos lá, das fezes, enfim, e do resto de comida que cai lá no esgoto da cozinha. E eles vão se alimentar dessa matéria orgânica. Só que, para eles existirem, a gente precisa de ar misturado nessa água. E esse tanque de aeração serve justamente para isso. Depois do tanque de aeração, que é onde mistura o ar na água, você vai ter um decantador secundário, que é uma outra decantação, onde daqui só vai passar a água limpa que vai ser levada para o rio ou para o reservatório, enfim, vai ser devolvido para a natureza de uma forma mais limpa. Então, esses tanques que eu falei, decantador, filtro, a caixa de areia, todos eles são métodos de separação de misturas. Ali você está separando misturas sólidas de partículas sólidas, de partículas líquidas. Vamos falar um pouquinho agora da separação de misturas heterogêneas. Então, heterogêneas são aquelas misturas que a gente consegue enxergar as fases diferentes. A primeira separação que a gente vai falar é a catação, que é quando a gente separa manualmente, ou seja, com o auxílio das nossas mãos mesmo, elementos de um sistema, elementos de uma mistura heterogênea. Então, por exemplo, quando sua mãe vai, ou seu pai, seu avô, sua avó, vai catar o feijão para fazer o feijão, o que ela está fazendo, ou ele? Tá separando o feijão que está ruim, visualmente ruim, do feijão que está bom. E aí ela só usa o feijão bom para fazer o nosso feijão. É isso também que os catadores de lixo fazem, que o pessoal que faz a reciclagem faz. Eles pegam o lixo todo e separam o lixo de acordo com o material que compõe eles. E é assim também que a gente faz a coleta seletiva. A coleta seletiva ela é um método de separação do tipo catação, utilizado para separar os tipos de resíduos de acordo com o material que a gente usa. Então, cada corzinha da lixeira é um método de separação. Então, a gente tem uma lixeira que é verde para o vidro, a azul para o papel, a amarela para o metal, a vermelhinha para o plástico, a cinza para o não reciclável, a marrom para o orgânico e assim por diante. E essas lixeiras, elas são super importantes, porque elas diminuem o trabalho, elas diminuem a dificuldade de separar o lixo. Outro tipo de separação de misturas heterogêneas é a peneiração, que é a separação de misturas por tamanho. Então, quando você pega alguma coisa e coloca na peneira, o que você está fazendo é que você separa aquelas partezinhas que passam pela peneira das partes que não passam. Então, as partículas que são menores, elas passam pela peneira e as maiores ficam retidas lá na tela, na peneira. E aí você consegue fazer essa separação. É isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente peneira a farinha de trigo para fazer um bolo. A ventilação, ela é utilizada para separar os materiais que são mais leves dos materiais mais pesados, por meio de corrente de ar. Então, por exemplo, quando você vê aquela casquinha do arroz, tipo aqui, ó, na imagem da senhora, que ela tá jogando pro alto o arroz, isso aqui que ela tá jogando é arroz, ela tá separando as casquinhas dele. De que forma? De que forma? Ela está separando, quando ela joga para cima, o vento passa e leva as casquinhas embora e deixa só o grão ali naquele recipiente que ela está usando. Isso é uma separação de um material mais leve, que é a casca, do material mais pesado,
que é o grão do arroz. Outro método de separação é a separação magnética. Já escutaram falar de achar uma agulha no palheiro, que isso é muito difícil? Na verdade não é, basta você ter um ímã. Por quê? A palha não se atrai com o ímã, mas a agulha sim. Então, a separação magnética é justamente essa separação que acontece através da atração por ímã. Por exemplo, ali na imagem a gente tem esse pretinho, são a limalha de ferro. E esse amarelinho é a areia. Eles estavam todos misturados. Quando a pessoa encostou aqui, o ímã, a limalha de ferro toda se atraiu com o ímã e se separou da areia. Outro método de separação é a dissolução fracionada, que ela é um método utilizado para separar dois sólidos, onde um desses sólidos se dissolve na água e o outro não. Depois que você tem essa mistura com a água, você faz uma filtragem e aí você fica só com aquele sólido que você quer. Por exemplo, tem uma mistura de areia e sal. E aí eu pego essa areia e sal e misturo com água, boto água. O que vai acontecer é que o sal vai se dissolver na água e a areia não. E aí eu pego tudo isso e passo por um filtro. Tipo um filtro de café, um filtro. E aí a areia vai ficar retida nesse filtro, vai ficar dentro desse filtro. E a água e o sal vão ficar na parte de baixo desse filtro, vão passar por esse filtro. A decantação a gente já viu, né? Que acontece na estação de tratamento de água e na estação de tratamento de esgoto. E ele é um método para separar dois componentes com densidades diferentes. Ou seja, o mais pesado ele vai para o fundo e forma um sedimento, enquanto o mais leve fica por cima. Por exemplo, a água que está misturada com barro. O barro, quando você deixa essa água em repouso, ele sedimenta, ele vai para o fundo do pote. E na parte de cima, você fica só com a água. Filtração a gente também já falou um pouco, até porque também acontece na estação de tratamento de água e de esgoto. E ele é um método para separar os dois componentes. Uns que se dissolvem na água e outros que não se dissolvem. Por exemplo, quando a gente passa um café, a gente bota lá o filtro e bota o pó dentro desse filtro. Depois a gente vem com a água. O que a gente está fazendo? O que está dissolvido na água, o que está se dissolvendo na água, está passando pelo filtro e indo para o recipiente embaixo. E as partículas que são maiores ficam retidas nesse filtro. O funil de separação é um outro método, que também é utilizado para separar líquidos de densidades diferentes, onde o líquido mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Quando você abre essa torneirinha, o que vai acontecer é que só o líquido mais denso é que vai descer pelo tubinho e vai cair no recipiente embaixo. E aí você tem que ficar muito atento, porque quando o líquido menos denso chegar aqui, próximo da torneirinha, você tem que fechar. Senão vai sair os dois, né? A centrifugação, ela é a separação entre sólido e líquido, realizada através de um movimento circular, através de uma força circular. E isso é muito importante para a gente. Dentro das nossas casas, quando a gente, por exemplo, liga uma máquina de lavar e coloca ela na função de centrifuga, que é quando a máquina gira a roupa que está molhada e separa a roupa líquida, a água líquida da roupa do sólido dos tecidos. Então, a gente agiliza o processo de secagem da roupa. Além disso, ela é muito importante em exames de sangue. Por quê? Quando você bota o sangue nessa centrífuga, você consegue separar a parte líquida do sangue da parte sólida, das células que fazem parte desse sangue. A flotação é o último método de separação de misturas heterogêneas que a gente vai ver. E ele é bem parecido com outro método que a gente já viu, só que com uma diferença, a densidade.
Então, a flotação é quando a gente coloca um líquido de densidade intermediária entre os dois sólidos que estavam na mistura. Então, por exemplo, areia e serragem. A serragem, ela é pouco densa. Então, ela vai ficar sempre, assim, se ela não estiver misturada com outro sólido, ela fica por cima. A areia, ela é muito densa, então ela vai se depositar no fundo. Quando você mistura a água com a areia e com a serragem, o que acontece é que a serragem fica na parte de cima dessa água e a areia fica depositada embaixo. E aí você tem a separação exata entre serragem e areia. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem e-mail, tá? Lembrem-se que eu tô sempre aqui para responder quando eu receber o e-mail. Lógico, eu não tô online 100% do dia, mas durante a aula de vocês eu vou responder quase que automaticamente, porque eu vou estar próximo do e-mail. Durante a semana eu consigo também responder, só que não vai ser automático, né? Qualquer dúvida